Olá, bom dia. Nossa aula hoje de física é sobre potência e rendimento. A potência tem a ver com o tempo gasto para realizar um determinado trabalho. Então, em muitas situações práticas, é importante saber a velocidade com que um trabalho pode ser realizado. Por exemplo, numa ultrapassagem, o motorista deve ter certeza de que seu veículo conseguirá realizar aquela tarefa sem colocar em risco a vida dos passageiros. Outro exemplo óbvio pode ilustrar claramente a importância que o intervalo de tempo tem na realização do trabalho. O que é mais rápido, encher uma caixa d'água com um conta-gotas ou com balde? Ir de São Paulo ao Piauí de carro ou de avião? Então, podemos definir potência média como sendo o quociente entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto. Então, matematicamente, temos potência média igual trabalho, aqui a letra tal, divididos pelo intervalo de tempo gasto para realizar esse trabalho. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt, em homenagem a James Watt, inventor que aperfeiçoou a máquina a vapor. Então, temos 1 watt igual a 1 joule sobre 1 segundo. Outras unidades de potência, como horsepower, HP e cavalo-vapor, também são utilizadas. Então, horsepower, um HP, é igual a 746 watts. E um cavalo-vapor igual a 735 watts. A unidade HP foi introduzida por James Watt de maneira bem simplificada, pois ele se preocupava em se fazer entender pelo público leigo. Assim, usou a figura do cavalo para apresentar sua ideia sobre potência. Uma máquina de 30 HP, por exemplo, corresponde à potência de 30 cavalos ingleses. Para realizar uma tarefa, toda máquina, todo organismo precisa de determinada potência, ou seja, determinada quantidade de energia por unidade de tempo. Porém, nem toda a potência requerida é utilizada na realização da tarefa. Por exemplo, no liquidificador, parte da potência que entra através da rede elétrica é transformada em energia mecânica e a outra parte é dissipada em calor. Desse modo, toda máquina possui um rendimento, que é o quociente entre a potência útil, ou seja, utilizada na realização da tarefa, e a potência total. Então, por definição, temos o rendimento igual a potência útil dividido pela potência total. Lembrando que o rendimento é um número adimensional, pode ser transformado em porcentagem também. Potência e velocidade. Vamos considerar um caso particular em que uma força constante F atua num corpo durante um intervalo de tempo e em que o deslocamento é D. A potência média da força nesse intervalo de tempo é potência média, partindo da fórmula da potência média igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo gasto. A potência média, o trabalho é força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo, se for um ângulo entre 0 e 90 graus, divididos pela variação do tempo. A potência média pode ser a força que multiplica, já que a distância sobre a variação do tempo é a velocidade, podemos substituir esse quociente pela velocidade. Então, vamos ter a potência média igual a força que multiplica a velocidade média e multiplica o cosseno do ângulo. Na fórmula, a velocidade média é o módulo da velocidade média.
Se usássemos cálculo diferencial, poderíamos mostrar que a fórmula pode ser estendida para valores instantâneos. A figura abaixo nos mostra o instante em que a força forma um ângulo, um determinado ângulo, né, com a velocidade. Nesse caso, a potência dada por potência igual a força multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo cosseno do ângulo. E no caso particular, em que a força é paralela, formando um ângulo de 0 graus, a velocidade, isto é, ângulo igual a zero e cosseno do ângulo igual a zero é igual a 1, temos que a potência calculada é potência igual a força, que multiplica a velocidade, que multiplica 1. Vamos fazer os exercícios. Exercício 43, da página 294. Uma estrela de nêutrons é o objeto astrofísico mais denso que conhecemos, em que uma massa maior que a massa do Sol ocupa uma região do espaço de apenas alguns quilômetros de raio. Essas estrelas realizam um movimento de rotação, emitindo uma grande quantidade de radiação eletromagnética a uma frequência bem definida. Quando detectamos uma estrela de nêutrons através desse feixe de radiação, damos o nome a esse objeto de pulsar. Considere que um pulsar foi detectado e que o total de energia cinética relacionada com seu movimento de rotação equivale a 2 vezes 10 elevado a 42 joules. Notou-se que após um ano, o pulsar perdeu 0,1% de sua energia cinética, principalmente em forma de radiação eletromagnética. A potência irradiada pelo pulsar vale. Aqui, se a gente precisar, a gente vai transformar um ano em segundos, ou seja, 3,6 vezes 10 elevado a 7. Então, vamos aos cálculos. Ao perder 0,1% da energia cinética, a potência será calculada pela aplicação da energia e tempo. Então, potência igual variação da energia divididos pela variação do tempo. A potência, 2 vezes 10 elevado a 42, que multiplica 0,001, que é da porcentagem. Isso aqui é uma parte de 100. Dividido pela variação do tempo em segundos, 3,6 vezes 10 elevado a 7. Portanto, a potência será de 5,6 vezes 10 elevado a 31 watts. Exercício 44. Em uma construção, um operário utiliza-se de uma rodana e gasta em média 5 segundos para erguer objetos do solo até uma laje. A altura do solo até a laje estava na figura, mas eu não achei a figura, é de 5 metros. E o objeto que ele levantou possui 30 quilos. Desprezando os atritos e considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a potência média e a força feita pelos braços do operário na execução da tarefa foram, respectivamente, iguais a. Então, primeiro a gente vai calcular a força resultante, pela segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, que a gente transfere para potência. Então, força resultante igual a potência. Força resultante, massa vezes aceleração, igual o peso, desculpe, massa vezes a gravidade. Então, a massa é de 30, que multiplica a aceleração, que é a nossa incógnita, igual a massa 30, que multiplica a gravidade, que é 10. Portanto, a gente vai obter 300
divididos por 30, portanto, a aceleração desse objeto, ao ser levantado, será de 10 metros por segundo. A força resultante, massa vezes aceleração, será de 300 newton, a força que ele vai exercer no braço. Então, massa 30 vezes 10, que é a aceleração que a gente achou, 300 newton. E a potência agora é o trabalho dividido pela variação do tempo. Potência igual, substituindo o trabalho pela força, multiplicado pela altura, no caso, dividido pela variação do tempo. A força aplicada foi 300, achamos aqui. A altura, 5 metros, que multiplica 5, dividido por 5 segundos, que é o tempo que ele levanta esse objeto do solo até a laje. Portanto, a gente vai achar a potência igual a 300 watts. E nossa aula de hoje encerra por aqui. Obrigada.